Olá, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional, né, que você acompanha sempre de segunda a sexta, na sequência do programa do JB, com entrevistas, né, importantes, com a discussão aqui sobre o que está acontecendo de mais significativo, de mais relevante aqui na nossa região metropolitana e, claro, sobre os temas que tomam conta do país nos dias de hoje, né? Lembrando sempre que, às 1h30 da tarde, tem o painel regional Debates, né, e você acompanha também personalidades da Baixada Santista e do Brasil, discutindo os temas, os assuntos, né, e as demandas aqui da região e, claro, a pauta nacional também. Nessa edição, a gente recebe aqui com prazer o Frei Claudemir Viale, Frei da Igreja do Imbaré, aqui da nossa cidade de Santos. Frei Claudemir, boa noite, prazer tê-lo aqui novamente. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, doutorão. Para mim é uma grande satisfação estar aqui novamente no programa e poder estar representando a comunidade do Santo Antônio do Imbaré. Muito bem, obrigado ao Frei Claudemir mais uma vez pela participação com a gente aqui, né? Lembrando que nós estamos ao vivo nessa edição do painel regional, você pode participar, o telefone está sempre aberto aí à sua disposição, 3014 5281. Você envia aí a sua pergunta, opina a respeito dos temas, dos assuntos que a gente vai colocar em discussão, questiona aqui o Frei Claudemir sobre as dúvidas que você tiver a respeito do que a gente vai discutir aqui, né? E a gente estava conversando, né? Eu já vou emendar o gancho aqui no bate-papo que a gente vinha tendo aqui com o Frei Claudemir antes do programa começar, né? A respeito exatamente desse período pré-Copa do Mundo que nós estamos vivendo, né? Exatamente, nós não estamos vivendo um período nenhum de pré-Copa do Mundo, porque parece que não vai acontecer nada, né? A gente vê passeatas, a gente vê greves, a gente vê reivindicações, agora pintar aí, fechar, as ruas se fechando, serem pintadas de verde e amarelo, não é? A criançada preparando aí bandeiras e não está se vendo absolutamente nada. Faltam 20 dias para a abertura da Copa do Mundo em São Paulo, não é? Lá no Itaquerão. O Brasil vai abrir a Copa do Mundo, a seleção brasileira, que Nelson Rodrigues dizia que era a pátria de chuteiras, vai abrir a Copa do Mundo e não se vê motivação absolutamente alguma, a não ser, não é, dos veículos que vão transmitir a Copa, porque tem, claro, evidentemente, interesses comerciais, não é? Não sei se o Frei é ligado ao futebol, se acompanha o futebol ou não, mas evidentemente que acompanha hoje a outras edições de Copa do Mundo, né? Esse clima lhe surpreende? Como é que o senhor está vendo isso? Olha, o dono da bola me parece que está assim, numa situação bastante delicada, né? Acolhemos esse grande e importante evento mundial do esporte, a Copa do Mundo, e a gente vê o quanto que o Brasil está despreparado desde o momento em que foi anunciado que sediaríamos esse campeonato. A gente, como brasileiro, quer, é claro, fazer com que o futebol, que tem aqui, né, vamos dizer assim, grandes nomes, né, no nosso país, dê um sinal, um exemplo muito bonito para o mundo todo. Acredito que o esporte é esse espaço onde as pessoas buscam romper barreiras e fronteiras, mas a gente tem acompanhado, não somente no Brasil, mas no próprio campeonato internacional, situações de preconceitos e tudo mais. Eu vejo que o Brasil, para poder, nesse momento, entrar no clima da Copa, precisa que cada brasileiro também possa abrir o seu coração, a sua casa, e fazer com que a Copa do Mundo aconteça também em outras situações. Nós precisamos começar a preparar ou vivenciar o espírito da Copa, na minha opinião, no sentido de acolhida, porque vamos acolher um campeonato internacional, mundial, né, em nosso país. Precisamos, acho que de alguma forma, criar esse espaço de acolhida para quem está chegando. E outra, saber também que dentro das deficiências, eu acredito que o povo brasileiro vai fazer o que há de melhor para que o campeonato aconteça, mesmo e apesar de tudo, não? Agora, essa sequência aí de greves, hoje a Polícia Civil, depois houve um desmentido aqui do Sindicato de Santos, né, de que a Polícia Civil não estaria paralisada. O Sindicato Nacional diz que houve, confirma a paralisação e que a paralisação foi bem sucedida. A Polícia Federal, os organismos ligados aí à área federal, todos tiveram aí a sua paralisação também. Enfim, o país está vivendo um momento turbulento, né? Essas passeatas, essas manifestações, enfim, né? Está vendo isso como um fator positivo do brasileiro se manifestar, do descontentamento com relação ao estado de coisas que nós estamos vivendo, essas denúncias frequentes, consecutivas, né, de corrupção, né,
os principais organismos que governam aí a nação, enfim, como é que o Frei avalia isso? E que visão tem dessa coisa aí que nós estamos vivendo hoje, Frei Claudemir? As manifestações, elas de alguma forma traduzem essa insatisfação, Boturão, na minha opinião. Mas ao mesmo tempo, elas não têm uma articulação. O que passa então é a impressão de uma grande agitação sem lideranças. Então, é claro, nos sentimos incomodados, indignados com toda a situação, mas não existe vamos dizer, uma ideologia por trás, ou uma liderança, um partido. Nós não conseguimos enxergar isso. A indignação do povo brasileiro vem sobretudo da camada dos trabalhadores, de pessoas que se sentem lesadas por essa situação. Então eu acredito, como cristão, que a gente tem o direito sim de se indignar, mas precisamos fazer de um modo mais articulado. Não acredito que manifestações onde as pessoas acabam depredando, queimando, destruindo, seja uma manifestação saudável. Nós temos aí todos os dias na televisão, a gente percebe o número de vítimas crescente. Pessoas que estão envolvidas de alguma forma ou são tomadas por esse espírito da manifestação e acabam perdendo a vida. Pois é, lamentavelmente algumas coisas realmente caminham por esse lado aí. Acho que bastante interessante o que o Frei Claudemir ressalta aqui, né? A falta de articulação nessas manifestações e a falta de um foco, né? Um foco. Começou lá em junho do ano passado, com aquela coisa da passagem de ônibus, enfim, né? E depois a coisa tomou aí outros rumos. Aparentemente as pessoas estavam unidas numa reclamação contra o estado de coisas, contra a corrupção endêmica, né, do país, sim. Mas de repente a coisa parece que evoluiu, né, por caminhos que a gente não gostaria que avançasse. E eu ressalto aí, mais uma vez, né, colocar aqui em discussão, aproveitar que a presença do Frei Claudemir, uma pessoa que tem aí uma liderança muito grande, aí, que recebe na igreja do Imbaré, faz 5 missas, são 5 missas aos domingos que a gente comentava, aos domingos há temos 400 pessoas, em cada missa são 2.000 pessoas, 2.000 fiéis, não é, que comparecem à igreja para ouvir o Frei e os outros freis, né, que o acompanham lá na igreja do Imbaré, né, ouvir a sua mensagem de fé e de esperança, para criar uma expectativa para essas pessoas, né. E recentemente o ex-presidente Fernando Henrique, né, na comemoração de mais um aniversário lá da sua fundação, disse na entrevista coletiva que concedeu que jamais imaginou que sentiria no brasileiro o que ele sente hoje. Ele sente o brasileiro com raiva. E pode-se criticar ou não o ex-presidente como governante máximo da nação, né? Mas não se pode nunca deixar de reconhecer que ele é um sociólogo de importância a nível internacional. Então o que ele fala ecoa, não é? Tem uma importância, sem dúvida nenhuma, até internacionalmente falando, né? As pessoas estão com raiva, na sua visão? Você pensa assim? Eu acredito que sim. As pessoas estão raivosas, indignadas, impacientes. O brasileiro despertou tarde esse espírito, né? Sempre dentro de nós houve um espírito quase que do doméstico, né? Ou seja, as coisas são assim mesmo, é melhor a gente nesse espírito de aceitação. E graças a Deus, de alguma forma, a gente acaba buscando se posicionar diante disso tudo. Agora, concordo com o Fernando Henrique Cardoso quando diz que o brasileiro está com raiva. Mas quem causou essa raiva, né? Nós devemos também nos perguntar qual é o fundamento dela, onde está isso. Porque se nós percebermos que estamos dentro de uma situação de múltiplas falências dentro do próprio Estado, né? Secretarias, organismos dentro do Estado que estão falidos, desacreditados. Então, é o momento em que a raiva deveria nos fazer também pensar, e não somente uma manifestação, mas uma mobilização, porque não é somente ano da Copa, Boturão, é ano de eleição. Então, se o brasileiro também buscar nessa raiva ter uma memória um pouquinho mais longa, nós vamos conseguir fazer uma campanha política, onde as pessoas vão se posicionar, onde realmente nós vamos conseguir dar a volta por cima nessa situação em que o Brasil se encontra. Não adianta a gente se enraivecer se nós somente vamos criar situações de conflito e maior violência. Conflito, violência e uma outra questão que eu gostaria de debater também com o Frei Claudemir, né? Antes da gente falar aí sobre as festividades
da Igreja do Imbaré, que é muito importante também, sem dúvida nenhuma, né? Mas essas situações todas de enraivecimento, nem sei se estou inventando aqui alguma coisa, né? Rogeriamente Magri falando, né? O ex-ministro, né? Que criou aí alguns termos inesquecíveis, né? Mas essa questão de enraivecimento acaba gerando coisas inimagináveis, como, por exemplo, fazer justiça pelas próprias mãos, como aconteceu a questão de um mês, né? Acho que não chega nem a um mês, né? Não, na cidade assim de Guarujá, com a moça que morava lá no Morrinhos, né? E acabou sendo confundida com uma mulher que sequestrava crianças para fazer magia negra. Mas a gente faz um break aqui, um primeiro intervalo, e na volta a gente continua essa conversa agradável e inteligente aqui com o Frei Claudemir. Já, já. Volta aqui com o segundo bloco, né? O painel regional, diariamente com você às 10 da noite, com entrevistas interessantes e figuras importantes aqui na nossa cidade, na nossa região, como a gente está aqui com prazer recebendo, né, o Frei Claudemir Vialli, Frei da Igreja do Imbaré, aqui na nossa cidade de Santos. O telefone segue aberto aí, você liga, participa conosco, 30 14 52 81, né? Já começaram aí as festividades de meio de ano, né, de maio, quermesse, e as festas que vêm por aí, que ajudam, né, a comunidade ali do Imbaré e outras comunidades também, de maneira geral. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui com o Frei. Mas estamos filosofando aqui um pouco, né, sobre os dias de hoje, sobre os problemas que nós estamos vivendo, né, essas coisas, essas paralisações, essas reivindicações, essas passeatas, greves e coisa que o valha, né, e a questão da raiva, que aparentemente o Frei concordou aí com a frase do Fernando Henrique Cardoso, tomou conta do brasileiro. E acabou gerando coisas inimagináveis, né? Por exemplo, aquele crime contra a dona de casa de Guarujá, lá no bairro de Morrinhos, que acabou passando por um processo de linchamento e veio a falecer 2 dias depois. Já temos aí 4 ou 5 acusados aí detidos, enfim, mas isso não atrás de volta, né? De que forma um frei que prega, né, evidentemente o evangelho, prega a paz, a esperança, enfim, recebe uma coisa, isso foi um caso, né, próximo de nós aqui, porque a Praia Grande houve outro caso também, com um rapaz, em Foz do Iguaçu com 2 moças, e por aí afora essas coisas vão se repetindo. É que esse de Guarujá foi o mais chocante, né? É numa realidade de comunidade, né, de bastante pobreza, a gente vê acontecer isso. A Fabiane era membro de uma comunidade eclesial chamada São João Batista. E sabe, quando a gente vê isso acontecendo em situações onde as pessoas que estão ali fazem a justiça com a própria mão, é porque de fato já desacreditaram em tudo. Agora, o que mais me chamou a atenção é que ela foi confundida e houve um boato numa rede social. Uma página de notícias. Entende? E isso... No Facebook. O que faz com que, sem nenhum tipo de prova, possam simplesmente fazer juízo e condenar a pessoa... Um retrato falado, importado num site do Rio de Janeiro, irresponsavelmente publicado de 2012. no Facebook. De 2012. Não? Exatamente. Agora, como a gente vê essa realidade, eu vejo assim com bastante tristeza mesmo, indignação, vejo sim. Mas essa indignação que não pode me levar a um comodismo, eu não me sinto acomodado. Como uma liderança religiosa, alguém que recebeu uma formação da parte da igreja, eu ainda acredito que a nossa sociedade deva buscar caminhos onde parcerias, sobretudo com instituições sérias, amenizar a injustiça social e fazer com que as pessoas recuperem a confiança nos órgãos do Estado, ou seja, a própria questão da justiça, do policiamento, da educação, recuperar essa confiança. É um trabalho lento. E olha, o sangue dela, vamos dizer assim, como uma vítima, se mistura a centenas de outras vítimas. E é isso que mais nos entristece, porque é como se a gente estivesse dentro de um turbilhão e que você fica acuado. Como você vai poder dizer, por exemplo, para o esposo que perdeu a esposa dessa forma, para a filha, para o filho? O que dizer? Né? O que dizer? Que mensagem de esperança? Né? Fica realmente ao contrário, fica uma desesperança. Desesperança. Então, ainda acredito que o Evangelho, nessas realidades de maior
pobreza, descaso, miséria. É nesses lugares que o Evangelho ainda tem uma força muito grande para gerar uma transformação. Transformar as pessoas. Fazer com que elas busquem ver o outro, não como um alguém qualquer, mas como pessoa humana. Como pessoa humana, que tem seu valor, que tem sua história, que tem sua vida. Recuperar a vida humana como um dom sagrado. O senhor sente que nesse momento de maior dificuldade, um momento complexo, não é, que a sociedade, pelo menos a sociedade brasileira está vivendo, a sociedade brasileira está passando, porque a gente comentava aqui, não é? O trabalhador sai de casa às 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, pega uma condução, principalmente nas grandes metrópoles, né? Aqui na Baixada Santista temos problema de mobilidade urbana, enfim, mas ainda estamos muito distante de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba não, que é uma cidade já planejada, organizada, um pouco diferente, né? Mas o sujeito sai às 5 horas da manhã, 5 e pouco, pega uma condução, 2 condições, pega o metrô lotado, chega meio atrapalhado para o trabalho, volta, aí acontece a mesma coisa, né? Almoça fora de casa, tem que gastar com alimentação, tem que fazer supermercado, o supermercado está caro, aí vai na feira no final de semana com a esposa, a feira também aumentou, aí chega em casa, faz a conta, toda a dificuldade durante a semana, faz a conta, não está batendo, não está fechando, tem a escola dos filhos, o outro vai para a faculdade e, se possível, né, pagar uma faculdade para um filho, senão o filho tem que estudar à noite e trabalhar durante o dia para poder pagar a sua própria faculdade. Enfim, é o drama familiar, né, do dia a dia que vivemos hoje no país, né? E ainda chega em casa, aí liga a televisão à noite, ou vê na internet, né, se for o caso, enfim, que o estádio que vai abrir a Copa do Mundo custou R$1 bilhão, o estádio lá do Pantanal, onde não tem futebol, mais R$1,5 bilhão, o estádio lá de Manaus, não sei quantos bilhões, né? Dinheiro saindo pelo ralo, gente presa na Papuda, estão presos lá, detidos, mas o dinheiro que em tese eles desviaram nunca aparece. Enfim, esse tipo de coisa gera, não é? Me parece também, faz parte, não é? Colabora, me parece, para esse sentimento que a gente vem identificando, né? É um sentimento de insatisfação. Insatisfação, né? Sim, insatisfação. E volto a repetir, doutorão, assim, a credibilidade, né? Não existe mais. A gente sabe que muito do que vem sendo dito passa por filtros, né? Então existe a mídia, que é esse grande veículo de formar opinião pública. Ela filtra muita coisa e acaba conduzindo, talvez, por situações que vão amortecendo aquela realidade. Então não adianta a gente somente pensar o dia a dia com todas as suas atividades, seus compromissos, sem a gente pensar em que eu posso, de alguma forma, colaborar, sobretudo na realidade que eu estou, para amenizar um pouco disso. Eu acredito muito nessas medidas locais, sabe? A gente pode pensar até de modo muito global, mas ações localizadas, elas são muito importantes. E somar parcerias, somar forças com entidades sérias, com pessoas sérias, que queiram também fazer com que aquilo que é o bem comum, todos tenham acesso. A gente pode, de alguma forma, recuperar, sim, a credibilidade do povo brasileiro, se a gente pegar instituições como escolas, igrejas, pessoas de boa vontade, que queiram realmente reconstruir o povo brasileiro. Não falo reconstruir o Brasil, mas reconstruir aquela alma do povo brasileiro, de um povo que é um povo alegre, entusiasmado, positivo. Então, de alguma forma, eu ainda acredito que essas medidas locais, dentro das próprias comunidades, elas dão um grande resultado, sim. Eu também acredito que sim. Bom, vamos ter a expectativa de que as reivindicações continuem pacificamente, não é? E que o espírito da Copa do Mundo, né, acabe surgindo aí às vésperas da competição começar, porque há 20 dias do início da Copa a gente realmente não sente absolutamente clima nenhum para uma Copa do Mundo no Brasil. Se Deus quiser, vai acontecer. O Frei Claudemir também acredita piamente nisso, eu também acredito, vai ser um sucesso a competição, não teremos problemas graves, né? E esperemos que a seleção brasileira avance, chegue à final e ganhe a Copa do Mundo com um golaço do Neymar. É o que a gente espera, né? Frei Claudemir, temos aí uma série de festividades importantes acontecendo lá no Embaré, não é? Como todos os anos, né? Esse ano mudou alguma coisa em virtude da Copa? Mudou, né?
Nós começamos um pouco mais cedo a nossa quermesse, as festividades em preparação à festa de Santo Antônio. Então nós já começamos no dia 15 de maio a nossa festa. E acontece sempre nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. E é claro, por ser uma festa também de comunidade, uma festa da igreja, então a gente tem um horário já bastante específico. Nós temos aqui o cartaz que a produção está nos colocando aí, né, Frei? Justamente, esse é o cartaz da festa que convida para a quermesse e para a trezena de Santo Antônio, que começa no dia 31 de maio, sempre às 19 horas lá na Basílica, a trezena. Aliás, a Basílica é a Basílica Santo Antônio do Imbaré, não é? Justamente, a Basílica que é dedicada a Santo Antônio do Imbaré, ela tem uma importância muito grande para a Diocese de Santos, porque ela é um espaço de religiosidade, mas também é um espaço onde as pessoas podem apreciar obras de arte como as pinturas que existem na própria igreja, as esculturas que estão lá. E, é claro, a própria arquitetura da Basílica chama muita atenção também, né? Então ela tem uma importância para a comunidade de fé e também tem uma importância como um monumento cultural e artístico para a cidade de Santos. Perfeito. Então a quermesse já começou, agora no último dia 15, e se estende até... Ela vai até o dia 15 de junho. 15 de junho, 30 dias, né? Isso. Tá certo. Mas o dia que se comemora o dia do Santo Antônio... Dia 13 de junho. 13 de junho. Bom, então ela pega o dia de Santo Antônio. Pega o dia de Santo Antônio. Santo Antônio é o santo casamenteiro mesmo ou não? Bom, pelo menos ali na Basílica realizamos muitos casamentos. Muitos casamentos. Sempre né? assistimos muitos Imbaré casamentos. tem essa tradição, né? Pois é, e as pessoas fazem promessa. Existem pessoas que procuram a Basílica para poder pagar a promessa por ter se casado com aquela pessoa que pediu ao santo e tudo mais. Muito bem. Então, além da quermesse, temos outro evento importante para a gente registrar nesse período, não? Olha, nesse período acontece a quermesse, acontece a trezena de Santo Antônio, a festa do padroeiro que mobiliza a comunidade toda. Ao longo de todo o dia as pessoas procuram a Basílica para bênçãos, para as missas. Então é um dia muito movimentado em torno da Basílica. A festa, é bom a gente sempre lembrar, a quermesse acontece ali... naquele espaço... Próximo à igreja, próximo na rua igreja, Padre né? Visconti. Não é? É isso, número 6 ali. Ali bem, só as pessoas se dirigem, não tem segredo nenhum, só se dirigem em Imbaré que... Está bem sinalizado. De cara ali com a quermesse, não tem como errar, né? É fácil, né? É uma quermesse familiar, é uma festa da comunidade, é um espaço agradável. Então a gente tem feito de tal forma que ela não tenha somente esse caráter comercial. Não, as pessoas vão para se encontrar, para celebrar, se confraternizar, porque quem faz a quermesse é a própria comunidade, são as lideranças das pastorais e movimentos e as famílias que frequentam a comunidade. Então, é uma festa muito bonita e um espaço agradável, gostoso para o encontro, para uma conversa, para encontrar pessoas que às vezes só vêm para esse período. Tem muita gente que só vem mesmo para a Basílica do Santo Antônio do Imbaré no período da quermesse e se encontram ali, anualmente. É legal. Bacana isso. Vamos para mais um intervalinho então, segundo break, a gente volta em instantes aqui com o Frei Claudemir, é rápido. Com o nosso terceiro e último bloco, né, desta edição do nosso painel regional, com muito prazer conversando aqui com o Frei Claudemir Viale, Frei do Imbaré, aqui na cidade de Santos, né, já deixando claro, explicando aí que a quermesse, você que é participativo, né, gosta de comparecer a essas festividades de meio de ano, né, religiosas, quermesse Cidade do Imbaré, já começou, último dia 15, e vai se encerrar em 16 de junho, né, 4 dias após a abertura da Copa do Mundo e 3 dias após, né, se comemorar o dia de Santo Antônio, o sempre santo casamenteiro, né? E o Imbaré não nos deixa mentir, acho que é a igreja que mais faz casamentos aqui. É uma curiosidade, mas é verdade, né, padre? Assistimos muitos casamentos. Eu não teria uma estatística assim precisa, Boturão, para dizer, mas que acontecem por final de semana 5, 6 casamentos, né, na Basílica. Então, isso todo final de semana. Então, eu não diria assim que talvez da Baixada seja a igreja que mais tenha cerimônia de matrimônio, mas ela é muito procurada mesmo. E assim, ali acontece casamentos muito tradicionais. Então, os avós se casaram ali, os pais, os filhos, os netos, e assim por diante. A maioria
das pessoas que estão se casando hoje são já netos e filhos desse pessoal que casou, que procurou a igreja, que até mesmo procuram frades que realizaram o casamento naquele tempo, né? E frades que não estão morando mais em Santos, não moram mais no convento, e que também já estão falecidos, né? Que foi o caso do Frei Germano, por exemplo, que a gente até dizia antes de começar o programa. Muito conhecido. E Frei Germano realizou muitos casamentos em Santos. A gente diz, ele casou praticamente toda a cidade, né? A cidade toda. Metade da cidade casou com o Frei Germano, a outra metade tentou, mas não deu agenda, né? É mais ou menos por aí essa coisa, né? Agora, nós tivemos a canonização de 2 papas, né? Discutimos isso aqui alguns programas com o Frei Rosântimo, né? Lá do Valongo, né? E eu queria ouvir a opinião aqui do Frei Claudemir sobre a canonização, né? Do Papa João XXIII, do Papa João Paulo II, né? E também ouvi-lo sobre agora uma hipótese, uma possibilidade aí que foi lançada pelo Vaticano, né? De também se canonizar Papa Paulo VI. Sim. São os papas do concílio, né? Então eu acredito que a canonização de João Paulo II, João XXIII, depois de 50 anos do concílio, é um período que a igreja relê a sua história, revê essa caminhada, esse percurso feito ao longo dos 50 anos do pós-concílio. E é claro que o Papa Francisco ele teve essa alegria de trazer em evidência as virtudes desses 2 homens que colaboraram muito, sobretudo para que a igreja se abrisse para um diálogo com o mundo, uma atualização da linguagem eclesial. Isso fez com que a igreja recuperasse o passo na história e caminhasse com o homem contemporâneo, com a humanidade atual. Vários documentos do Concílio Vaticano II foram influenciados por esses homens, né? Hoje que recebem aí a dignidade dos altares como sendo santos, mas que eles foram santos em vida, né? Outro dia eu dizia numa pregação, recuperando uma fala do Papa Francisco, ele dizia, não existe santo morto, ou seja, todos se santificaram em vida, né? Então os santos... Pelo que fizeram em vida, claro. Justamente. Então são 2 homens que em vida eles realizaram gestos que são notáveis. E é claro, a gente também se espelha muito no que fizeram, né? Porque diante de realidades conflitantes da história, deram uma resposta criativa. Agora, Paulo VI é um Papa que também teve o seu momento, foi ele quem concluiu o Concílio Vaticano II, vai passar agora por um processo de canonização também. Acredito que tenha sido um santo homem, né? Mas a gente espera que a igreja se pronuncie primeiro sobre o seu processo, porque também tem aquela realidade de dizer que existem milagres pela intercessão do Paulo VI, e isso pode acelerar um pouco mais o processo ou não, mas se isso acontecer, também a igreja acaba tendo a Paulo VI como sendo mais um Papa do concílio, e a gente se alegra enquanto comunidade de fé por saber que a igreja continua sendo esse espaço onde as pessoas seguem a Jesus Cristo e revelam Cristo ao mundo de hoje. Muito bem. Jesus Cristo que também viveu, né, não custa a gente dizer, né, num período bastante turbulento, né? Claro. Contestou uma série de situações que haviam por aqui, não é? Que haviam o poder, não é? Excessivo, as disparidades sociais que haviam naquele momento, naquela época, não é? Quer dizer, o mundo evolui, mas a história parece que se repete em determinados momentos, não é, Frei? Eu tive um professor na faculdade, quando eu fiz o meu mestrado na Universidade de Friburgo, na Suíça, um dominicano, e ele dizia o seguinte: avançamos muito em tecnologia, mas retrocedemos em humanidade. Em algumas situações, quando fazemos a leitura do Evangelho, parece que estamos dentro de uma leitura muito contemporânea, atual, né? Por isso o Evangelho continua sendo lido, debatido, ensinado e vivido, por sua atualidade, essa linguagem que ultrapassa aí milênios, né? E tem motivado tanta comunidade, tantas pessoas a viver a fé cristã. Olha, para se fazer uma reflexão importante, né, sobre isso que acaba de ser dito aqui pelo Frei Claudemir, né?
Eu estou com o TP invertido hoje aqui, vou dar uma olhadinha para o lado aqui, porque o Uriel Vilas Boas está participando mais uma vez com a gente aqui. O Uriel fala assim, as igrejas teriam possibilidade de atuar de forma conjunta em questões sociais, como no caso do morador de rua, violência, etc. Como é que o Frei vê essa possibilidade? Uma atuação ecumênica, é isso que ele está propondo. E eu acredito que seja por aí, fazer parcerias, quantas iniciativas que nós podemos ter como ponto de encontro. Por exemplo, buscar uma sociedade mais pacífica e menos violenta, né? Sabendo que a paz ela é uma construção diária. Por que não? E é claro que esse ponto de encontro mobiliza homens de fé e homens que não têm fé. Porque nós queremos, de fato, que a nossa sociedade, a pessoa seja respeitada pelo fato de ser pessoa humana. E diante dessa realidade do que se chama hoje, eu não gosto muito do termo, que são os sobrantes da sociedade, ou os invisíveis, que têm aumentado esse número na cidade de Santos. Quantas pessoas dormindo nas ruas, que se não for pela solidariedade de uma pessoa que está motivada, ou pela fé, pelo amor ao ser humano, essas pessoas morrem ali de fome, drogadas, alcoolizadas. E eu acredito que não basta somente um discurso, a gente precisa ir ajustando o discurso à prática para que o discurso se torne prática, né? Então, não adianta a gente discursar sobre resolver os problemas sociais do Brasil se a gente não começar a resolver o Brasil que eu tenho os meus pés na calçada em frente à igreja que eu trabalho, que eu exerço minha função como liderança religiosa. Esse Brasil que está aqui, que precisa da minha ajuda, que precisa da minha colaboração. E eu não faço isso sozinho, é em parceria. Então, quantas instituições? Nós temos na cidade instituições ligadas à igreja, instituições que estão ligadas ao município, mas que precisam ser melhor articulados, né? Um trabalho belíssimo que é feito, por exemplo, pelas Irmãs da Caridade, que estão na zona noroeste. Elas recolhem senhoras que ninguém quer, que foram abandonadas pela família. E ali elas dão um espaço para que elas possam conviver com dignidade. A Toca de Assis, das irmãs da Toca de Assis, que saem pelas ruas recolhendo pessoas e oferecendo o mínimo de dignidade. Importantíssimo esse tipo de trabalho, sem dúvida nenhuma. conscientização da sociedade. Para fechar aqui, o Nito Alemão diz assim, Frei, a falta de família e de fé está devastando e acabando com as famílias, com a sociedade de maneira geral. Enfim, como é que você vê isso? A família não é somente uma célula social. Para nós que cremos em Deus, acreditamos que a família também é um espaço sagrado, né? É onde a vida acontece, da sua concepção ao seu termo natural. Então, a família é esse santuário da vida, como dizia o então Santo João Paulo II, né? E por isso que a família, dentro dos moldes atuais, que vem sendo assim, agredida o tempo todo. Aqui eu gostaria de deixar bem claro assim, existe um modelo de família para nós cristãos católicos, e esse modelo de família nós defendemos e respeitamos os demais modelos. Mas não adianta a gente querer fazer com que o nosso modelo seja o melhor, mas eu acredito ainda que a família que temos, ela não pode ser apenas idealizada, porque a família ela acontece com tudo que ela tem, ou seja, com o casal, filhos, netos, agregados. E eu acredito ainda que a família ela é esse espaço onde cada um de nós recebemos valores e carregamos para o resto de toda a nossa vida. Sem dúvida. Frei Claudemir, foi um prazer imenso recebê-lo aqui, né? Sucesso Obrigado. nas festividades lá no Embaré. Espero que o senhor volte em outras oportunidades para a gente discutir aí a sociedade, né? Os momentos que vivemos, né? E falar muito também sobre a igreja de maneira geral. Foi um prazer, viu? Agradeço, Boturão, pela oportunidade, muito obrigado e também fico à disposição. Obrigado ao Frei Claudemir por estar com a gente, a você que nos acompanhou. Painel Regional, sempre de segunda a sexta, na sequência do JB, às 10 da noite. E às 1h30 da tarde tem o Painel Regional Debates. Até amanhã.